do 8º ano. Eu sou professora de Geografia. Meu nome é Isana. Certo? Vamos passar alguns dias juntos, certo? Com as aulas pelo YouTube. Né? Espero que vocês gostem. Certo? A aula de hoje vai ser sobre população. Vocês vão relembrar, né? Revisar conteúdo sobre população. A página do livro é a página 36. Esse daqui, sobre população mundial, certo? Vocês coloquem aí o livrinho de vocês, certo? Na página 36. Certo? Todo momento que vocês forem assistir a aula, vocês coloquem o material, certo? O livro, o caderno, para vocês fazerem suas anotações, certo? As possíveis perguntas, para quando voltarmos, né, vocês vão tirar dúvidas juntamente com o professor de vocês. Certo? Então, para a aula de hoje, né, como eu já falei, o assunto é população. Né, nós vamos analisar um pouco sobre a dinâmica da população mundial, certo? Relacionar e compreender alguns fatos, situações, né, sobre a população mundial e identificar, né, alguns conceitos populacionais. Então, antes de a gente iniciar a aula, eu tenho uma frase para vocês. Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Essa frase é de Sócrates. Então, nós estamos passando por desafios. Né? Nesse momento, estamos vivendo vários desafios. Né? Vocês estão em casa, os professores em casa. Então, é tudo novo para vocês, tudo novo para os professores. Então, são desafios que nós vamos enfrentando a todo momento. Então, espero que vocês se organizem, né? Consigam acessar as aulas de vocês, né? Se reinventem. Eu não estou com internet, vou na casa de minha tia, vou acessar a internet da casa de minha tia, que é vizinha minha. Né? Se reinvente, faça o possível para estar acompanhando as suas aulas, certo? Então, assim, são desafios para serem, né, eu digo que resolvidos, né, vividos. Então, vamos lá. Eu vou começar minha aula hoje. Vou colocar aqui meu slide, só rapidinho. Né? Espero que vocês gostem da aula. Só rapidinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto, agora foi. Então, nosso conteúdo de hoje, como eu já falei para vocês, é revisando população e regionalização do espaço mundial. Uma imagenzinha, né? A diversidade populacional existe, né? Então, alguns conceitos básicos, né, que vocês já sabem, que vocês já estudaram no decorrer da sua vida estudantil. Então, população absoluta, número total de habitantes, densidade demográfica, população relativa, número de habitantes por quilômetro quadrado, taxa de natalidade, número de pessoas que nascem por 1.000 habitantes durante o ano, taxa de mortalidade, né, número de óbitos por ano. Então, aqui são alguns conceitos básicos: população absoluta, população relativa, taxa de natalidade e mortalidade. Natalidade, nascimentos, mortalidade, mortes. Fica mais fácil. E aqui nós temos o crescimento demográfico, né? Vocês vão observar esse gráficozinho, população por regiões. Então, uma análise nós vamos fazer agora. Então, o crescimento demográfico está relacionado ao número de filhos, a expectativa de vidas e as migrações. Todos esses fatores dependem do acesso à saúde, educação, moradia, alimentação adequada e da situação econômica e política de um país, além dos seus aspectos culturais. De forma geral, o número de filhos por mulher e as taxas de mortalidade têm diminuído no mundo todo, enquanto a expectativa de vida tem aumentado. Então, nós temos aqui, né, esse gráfico, um roxinho, aí, esse verdinho primeiro, pronto, Ásia, o vermelho, segundo, África, o lilazinho, Europa, marrom, América Latina, o amarelinho, América do Norte, e o rosinha, que é o último, Oceania. Então, nós temos aqui eles, né, as estimativas e projeções de 2015 até 2100, aqui é o crescimento populacional. Então, como o texto já falou, né, a hoje está reduzindo esse número de natalidade.
As mulheres, elas não querem ter muitos filhos, né? E reduzindo a taxa de mortalidade. Então, por que essa taxa de natalidade vem reduzindo? Antigamente, né, vocês podem até fazer uma análise na casa de vocês, que os avós de vocês, né, eles tinham muitos filhos. Né? As avós, elas tinham 12, 13, 10, 15 filhos. Né? E hoje, vocês observam, se vocês analisarem na casa de vocês, a mãe de vocês, ela pode ter 3, 4 filhos, 5 filhos. Então, já reduziu de 15 para 5, para 4, para 3, para 2. Então, já tem uma redução muito grande. E as mulheres hoje, diante de vários estudos que são realizados, as mulheres, elas não querem mais ter essa quantidade de filhos, né? Elas têm toda uma preocupação em redução, né, dessa quantidade de filhos. E a taxa de mortalidade, ela vem diminuindo porque existe todo um avanço, né, na medicina, né, toda uma questão de cuidados, né, acesso a alguns meses que melhorou a qualidade de vida daquela população. Então, automaticamente vai reduzindo, certo, essa taxa de mortalidade. Vamos para o próximo. E nós temos aqui mais dois gráficos, né? População mundial 1800 até 2017. Né? Então, ele tem aí do mundo todo, né? O crescimento populacional do mundo todo. E aqui nós temos a transição demográfica. Esse da transição demográfica é muito interessante, certo? Porque ele faz uma análise e ele dá um equilíbrio. A ideia é equilibrar, né, o crescimento populacional. Então, nós temos aí, em 1800, né, eles têm 1800. Então, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, elas viviam pareadas. Né, elas eram altas, tanto nasciam muitos quanto morria muita gente. Né? Nasciam muito porque as mulheres, elas eram para, né, tinha aquele pensamento de ter filho, ter filho, ter filho, e não pensavam no amanhã, o que tinha para colher ali, se alimentavam, e todo mundo vivia, né, feliz. Então, eles não tinham essa preocupação que hoje em dia as mulheres, né, elas começam a ter a preocupação. A mulher, ela começa a precisar sair de casa para trabalhar, e antes a mulher não trabalhava, ela ficava em casa cuidando dos filhos. O marido era que dava todo o sustento da casa. Né? E aí os anos vão passando, a mulher vai evoluindo. E aí a gente chega na próxima, né? Essa outra que é a transição demográfica. E aí já começa a reduzir, né? A taxa de mortalidade, ela começa a cair, a taxa de natalidade, ela começa a cair também, certo? Então, existe aí, eles chamam de desequilíbrio, né? Eles chamam de desequilíbrio nessa transição demográfica, porque eles estavam ali no equilíbrio, nasciam e morriam, né? Estava todo equilibrado, nasciam muitos, mas morriam muitos. E aí, na transição demográfica, ele já considera como desequilíbrio. É desequilíbrio porque reduz muito o índice de mortalidade e ainda continua, vocês percebem nesse traçado em azul aí, o azul clarinho, eles ainda continuam em crescimento acelerado. Quando chega a um ponto, ele começa a cair. Então, as mulheres, elas começam a se cuidar, a pensar no amanhã, né? A não querer ter esse número de filhos grandes. Começa a ter acesso a fazer todo o acompanhamento de pré-natal. Então, ela começa a precisar sair de casa, o emprego, começa a precisar sair e pensam logo nessa situação. Né? Com quem eu vou deixar, como é que eu vou fazer para resolver esse problema. E aí ela vai começando a cair, certo? Então, chama esse desequilíbrio. E aí, a partir do ano 2000, e aí vocês observam aí que é a transição que ela completa. Então, ela cai muito a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. Então, chega a um equilíbrio. Então, avanço na medicina, avanço nas vacinas, né? Toda a tecnologia, né? A quantidade de medicamentos que vão surgindo, né? A todo momento vai surgindo aparelhos novos, né? na medicina, então reduz a taxa de mortalidade. E a taxa de natalidade também reduz, porque a mulher ela começa a pensar no amanhã, pensar no futuro, pensar na qualidade de vida melhor que ela vai dar aos seus filhos. E aí nós temos mais alguns gráficos, né, por população, por grupos etários e envelhecimento da população.
Mundo primeiro, né? Mundo e regiões percentual da população em grandes grupos etários de 2017. E aí nós temos aí a faixa etária no mundo, né? Fazendo essa comparação. Por exemplo, aí a partinha laranja até 14 anos de idade, o azul de 15 a 24 anos, o verde de 25 a 59 anos e o roxinho de 60 anos em diante. Então, aqui eles colocam, né, um percentual, né, da população, né, nas faixas etárias. Então, aí vocês observam aí no mundo, né, existe uma média de, aqui é esse percentual, 2017, 26% da população na faixa etária de 14 anos, né? Então, 16% da população de 15 a 24 anos, 46% da população 25 a 59 anos de idade e 13% da população acima de 60 anos. Então, esse foi um percentual, certo, de 2017. Aí aqui nós temos a expectativa, certo? Mundo, a expectativa de vida ao nascer por regiões. 1975 a 2050. É uma previsão, certo, que é realizada, né, para ver como é que está o envelhecimento da população. Então, vocês observam que vai reduzindo a quantidade de natalidade, certo? Automaticamente as pessoas começam a melhorar a qualidade de vida, porque você tem poucos filhos, né? Então você começa a ter uma qualidade de vida melhor e você tendo uma qualidade de vida melhor, você tem uma expectativa de vida maior. Então você vai, né, viver mais. Você vai chegar à chamada melhor idade, que é a idade idosa. E distribuição da população mundial. Um país populoso tem grande população absoluta, número de habitantes. Por exemplo, um grande exemplo é a China e a Índia, que é um país populoso. E um país povoado tem alta densidade demográfica, que corresponde ao número total de habitantes devido à sua área territorial. Então, país populoso e país povoado. Então, olha a diferença de populoso. Então, vocês, populoso é aquele país que tem um grande número populacional, certo? Que tem muita gente vivendo naquele país. E país povoado é aquele país onde você se concentra a população em todo o território. Então, todo o território daquele país é povoado. Tem gente morando, tem gente sobrevivendo. E aqui nós temos, né, a estrutura etária por população, sexual da população, né? Aqui é a divisão, né, da tabela da pirâmide etária. Ela costuma se dividir a população em 3 idades: jovens de 0 a 14 anos, adultos de 15 a 65 anos e idosos acima de 66 anos. Então, tem vários especialistas que colocam acima de 60 anos, 61, 62, 63. Então, não importa, acima de 60 anos já é considerado, certo, a idade idosa. Importante conhecer a estrutura etária da população para compreender a estrutura socioeconômica de um país, fazer o planejamento econômico e elaborar políticas sociais. Então, é interessante vocês saberem, né, como é que ela divide, para vocês entenderem como é uma pirâmide etária, porque em cima de uma pirâmide etária eles vão elaborar todo um plano, né, de melhorias para aquela população. E aí eu tenho uma pirâmide etária, certo? Aqui, bem interessante, uma pirâmide etária do Japão, certo? E aí, como é que eu divido a pirâmide etária? Como vocês já sabem, de 0, certo, a 14 anos, jovens, de 15 a 59 anos, eu coloco como adultos, e 60 anos em diante idosos. Então, o Japão, país rico, né? Vocês observam aí. A partezinha de vermelho são as mulheres, a parte de azul são os homens. Então, nascem poucos, né? Observem que no Japão nascem poucos, ele tem uma média aí de 1,8, 2, né? 2 pessoas. Nascem poucos, e aí existe toda uma qualidade de vida boa, então a pirâmide ela fica larga. Então, você vê que nascem poucos. No decorrer da vida, a pirâmide ela enlarguece, porque os adultos eles começam a trabalhar, começam a ter uma renda, e aí cuidar da vida, cuidar da saúde. E muitas pessoas, observem aí,
quanto de gente que chega até a idade idosa. E aí, então, observem aí, a partir dos 60 anos em diante, né, a porcentagem é muito grande. E Japão, né, um país que cuida muito da saúde, e os idosos são muito, né, cuidadosos, eles fazem muitas atividades físicas, então cuida muito para chegar a essa idade idosa. Então, observem essa pirâmide etária, um país rico, desenvolvido. E aí nós temos uma pirâmide etária do Chile, né? Considera um país subdesenvolvido, e observem aí como é diferente, né, o formato da pirâmide etária do Chile. Então, a gente tem um número de nascimento maior, certo? As pessoas têm uma qualidade de vida boa, né? É razoável. E aí vocês observam que muitas pessoas, né, conseguem chegar à idade idosa, né? Mas assim, quando você observa e faz a comparação Chile com o Japão, né, Chile já cai, né? Ele já consegue reduzir a porcentagem da população que chega à idade idosa. Então, existe toda uma queda, né, nessa concentração populacional na idade idosa. Então, já é diferente, certo? A formatação das pirâmides de um país rico é diferente de um país pobre. E aí nós temos uma pirâmide bem diferente, né? Um índice de nascimento bem grande. Observem que a base da pirâmide, a parte de baixo, ela fica bem larga. Então, o índice de nascimento é muito grande. E aí é considerado um país subdesenvolvido, um país pobre, né? E aí vocês observam que a qualidade de vida não é muito boa, né? Os jovens, eles não têm muito essa questão, não tem muito uma renda fixa, né, para ter uma qualidade de vida boa. Então, a expectativa de vida da Bolívia, ela é pouca. Você observa aí a queda, né, da população da idade idosa. Então, poucas pessoas chegam à idade idosa, né? Ela bem o formato de uma pirâmide, bem triangular, então nascem muitos, vão morrendo no decorrer da vida. E observem que o índice de morte da pirâmide etária da Bolívia é muito maior nos homens. Então, o homem ele tem o quê? Características de não cuidar da saúde, o homem se envolve muito em problemas do trânsito, drogas e o álcool, né? Então, observem que morrem mais homens do que mulheres na Bolívia. E aí, essa comparação das pirâmides etárias, vocês observem, né, a diferença do país desenvolvido, a pirâmide etária, certo? Do país, eu digo, o Chile é emergente, né? Está saindo do subdesenvolvimento para o desenvolvimento, mas está um pouco lento. E aí a Bolívia, num país subdesenvolvido, né, considerado aí um país pobre, e aí existe toda uma diferença, né, nessas três pirâmides etárias. E aqui nós temos indicadores sociais e de desigualdade. A riqueza produzida no mundo não é distribuída de forma igualitária entre regiões, estados e nações. Apesar da redução global da pobreza, alguns países, principalmente muitos dos localizados na África, continuam apresentando indicadores socioeconômicos, como expectativa de vida, taxa de alfabetização, renda per capita e taxa de mortalidade infantil muito ruins. Então, nós temos aqui, né, um exemplo, que é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é um mapa, ele mostra aí, né, as partes mais fraquinho, aí você tem o mais forte, muito elevado, o clarinho elevado, o médio, o baixo. O índice de desenvolvimento humano, né, eles fazem todo um levantamento, né, a qualidade de vida da população, como aquela população ela vem sendo desenvolvida. Então, para investimentos, é feito um estudo para investimento, para melhorar, né, para diminuir essa desigualdade social. E aí nós concluímos nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Anotem as dúvidas de vocês, para quando voltar, né, pessoalmente, vocês tiram as dúvidas com os professores de vocês, certo? Então, qualquer dúvida, também estou à disposição, né? Estou aí dando um abraço virtual, certo? Fiquem em casa, se cuidem. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, tchau.